Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Efésios, as cartas da igreja. Mas entramos neste capítulo 4, na nossa última vez. Mas Paulo, prisioneiro de Jesus, não de Roma, mas ele disse que ele queria andar, mas com respeito desta vocação, mas a palavra exata diz digno da vocação com que foste chamados, em Efésios capítulo 4, versículo 1. Esta vocação, o que está a dizer isto? É negócio dele, hein? Jesus morreu na cruz. Paulo disse, eu sou obrigado com a minha vida para agradar Cristo, para agradar Deus com a minha vida. Então, mas Paulo vai entrar para falar sobre unidade neste corpo de Cristo, mas ele vai falar do respeito de andar em amor. E quero te entender, a base de unidade é, mas Marco, é amor? Não é amor. A base de unidade é doutrina certa, sã doutrina. Paulo, ele estava na prisão. Ele andou em amor. Vou dizer isto. Paulo andou em amor. Ele entrou na prisão. Falamos a nossa última vez sobre Jeremias. No dia dele, pregando antes deste cativeiro de Israel, levado de Babilônia. Ele falou e pregou a verdade e entrou na prisão para exaltá-lo. Deus disse, mas pode orar comigo, mas não ora por este povo. Lembra-te. Cristo andou em amor. Ele sempre obedeceu ao Pai, mas ele foi crucificado no fim, como criminoso. Quero te entender isto. Vou dizer isto. Muito é dito hoje no nosso dia do respeito de amor, mas não achamos muito amor verdadeiro. Vou dizer isto. Muitas vezes uma pessoa pode falar tentando mostrar amor, mas pode ser errado em que ele está a falar. Do outro aspecto, o homem pode falar diretamente e certamente, algumas vezes duramente, outro vai pensar, mas ele não tem amor, mas ele pode ter mais amor. Cuidado, porque a maneira em que a pessoa agrada a Deus não sempre parece ser certo como homens. Mas todas as pessoas que acreditam em Cristo para salvação entram neste corpo espiritual da igreja. Devemos procurar ter unidade, mas quero dar-te aviso também. Dentre igrejas físicas, mas lembra-te o que disse Paulo, ou disse Jesus. Este trigo, mas o joio vão crescer juntos. Então, mas Marco, como é possível me distinguir entre o que é errado e o que é falso? Mas como é possível me entender a verdade? Muito bem, por perguntar. Esta palavra. Quero dizer uma coisa. Algumas vezes eu ouvi dizer, mas Marco, missionário, ele tem programa dele, quer este instituto, quer este estudo, ou outra coisa como isto. Vou dizer uma coisa mais importante. Isso não é programa de Marco, é programa de Deus. Não gosta programa? Fala com ele. Muitos querem, é difícil, mas vamos vestir-nos com roupa bonita. Não há nada mal com isto. Deus quer nos mostrar respeito a Deus. Se é possível conseguir edifício para usar para Deus, não há problema. Mas Deus, ele não é preocupado com este edifício, mas também este gravata. Ele é preocupado com a verdade. Sim. E Paulo, na prisão, ele não escreveu Timóteo dizendo, traga-me este gravata. Não, ele queria este casaco dele, pode ser jaquete para guardar a roupa dele, para guardar contra aquele frio. Paulo não foi preocupado com gravata. Ele estava na prisão como criminoso, também Jeremias,
também Jesus crucificado, também prendido daquela maneira. Está a ver? Então, eu quero encorajar-te para procurar com muita força esta palavra. Quero encorajar-te para observar antes de acreditar tudo que é dito no nome do Senhor. Está a ver? É necessário falar segundo o que é verdadeiramente do Senhor, segundo a palavra dele. E cuidado, porque há várias palavras. E vamos entrar um pouco com isto neste capítulo. Hein? Sim, Bíblias falsas, mudadas. É triste, mas o diabo sabe a maneira para enganar o povo. Como Eva, ele vai mudar a palavra. Quer ser enganado? Ok. Pode acreditar qualquer palavra. Não há problema, mas há problema. Mas está livre? Mas vai dar conta a Deus com a tua vida. Cuidado com isto então. Estou a dar-te aviso. Programa de Marco não é programa de Marco. Programa de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, Efésios capítulo 4. Já li versículo 1 a 6, acabamos versículo 1, mas vou ler 1 a 6 novamente para dar-nos contexto, como nosso estudo de hoje. Paulo disse, versículo 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Está a ver? Então, mas Paulo dando-nos estas palavras de unidade, mas é possível me mostrar amor com a minha vida? É possível me controlar este zangar de Marco? Sim, algumas vezes achamos Jesus, também Paulo, zangando, mas sem pecar. É possível zangar com pecar, mas como é possível, Marco? Mas isso é quando eu sou zangado, guardando, defendendo Marco. Mas quando eu sou zangado com zanga justa, tentando defender a verdade, Deus respeite isto. Eu quero te entender este perspectivo mais importante. Amor não é, vou concordar com todos para criar paz. Não! Não, amor verdadeiro é, mas eu sei o que é a verdade e eu vou defender a verdade. Mas Marco não acredita nesta palavra. Está a falar, mas vamos falar um pouco então. Vamos continuar. Este versículo 3, Efésios, mas Paulo disse que ele queria andar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. Vou dizer isto. Uma pessoa, mas ser salvo está uma parte deste corpo de Cristo, mas como eu mencionei, coisas físicas, é possível joio e trigo ficar juntos. Eu vou dizer isto, crente não sempre anda como trigo. Algumas vezes, a pessoa deve entrar na igreja tendo possibilidade, vou dizer, certeza, achar paz, a paz do Senhor naquela igreja, mas não sempre acontece desta maneira. Visitar, pode entrar na igreja, este murmuração, este bisbolitice, outros murmurando, mas chorando, não contentes, tristes. É possível achar estes bebês na igreja. É triste. Mas, por entrar na igreja, a pessoa deve ter possibilidade de achar paz. Paz.
entre o povo de Deus. Não vai achar paz neste mundo, mas na igreja, a pessoa deve achar paz. Não há paz na tua igreja, mas deve examinar o teu coração. Está a contribuir à paz ou está a contribuir à discussão? Mas eu estou a falar do respeito de defender a verdade. Mas muitas vezes as pastoras, elas ficam carnais. Mas eu fui ofendido. Mas deve sofrer um pouco, Como pessoa madura, como pai da família, pode sofrer. Não eu fui qualquer coisa, maltratado. Acontece, mas devemos desenvolver capacidade de demonstrar graça, misericórdia com a nossa vida. Não estou a dizer não defender a verdade, mas Paulo ele sofreu muito, mas vamos examinar um pouco. Mas, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, mas unidade não sacrificando doutrina. Lembra-te, só a doutrina é a base de unidade, não amor. Então, Jesus fez, mas ele mostrou, defendeu só a doutrina com fariseus no dia dele. Sabe que a maneira de Deus falar com fariseu era diferente do que a maneira dele falar com, por exemplo, aquela mulher tirada em adultério? Ele não lidou-se com ela da mesma maneira daqueles homens religiosos. Ele desenvolveu capacidade de distinguir entre mais este pecado, este motivo, este outro motivo. E ele respondeu segundo aquela observação dele. Também, mas como é possível me ganhar a mente de Cristo? Mas com salvação temos a mente de Cristo, mas sem alimentar este novo homem dentro de mim, ele vai ficar fraco. É necessário estudar esta palavra. Quero te entender. Mas vamos ler Joel capítulo 8. Joel capítulo 8, e isso é Jesus falando com fariseus. Vou ler versículo 44. A Bíblia diz: Jesus falando. Jesus de amor. 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai de mentira. Este Jesus de amor, ele falou como aqueles fariseus, mas tu és do teu pai o diabo. Amor. Marco, como é possível? Não, ele reconheceu ele observou a situação deles, o motivo deles. Andando com Deus, querendo a verdade. Vamos ler Mateus 23. Mateus 23, vou ler versículo 29. A Bíblia diz: ai de vós, Jesus falando, escribas, mas não só fariseus, escribas também. Escribas e fariseus hipocritas. Marco, ele mostrou amor? Ele falou em amor, sim. Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus, amor, serpente, ao caminho para o inferno. Mas foi dito amor. Jesus não mostrou amor. Ele mostrou amor. Mas vamos ler Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, isso é Jesus como aquele jovem rico que saiu triste. Mas ele não falou da maneira de fariseu. Mas aquele homem saiu triste porque Jesus falou a verdade com ele. Está a ver?
versículo 21. Marcos capítulo 10, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. O amou. E lhe disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Jesus tocou diretamente aquele pecado daquele homem, daquele jovem. Ele saiu triste. Mas Jesus, aquele saiu dele, mas Jesus falou com amor. Ele não falou palavra, mas eu quero guardar-te. Vamos deixar as nossas diferenças, mas vamos ser unidos porque amor é maior do que tudo. Não. Amor não é maior do que essa doutrina. A base da unidade é a doutrina certa. Então, mas Jesus, ele falou como aquele. Também aquele homem saiu porque ele não queria a verdade. O que foi mais importante para aquele jovem? As riquezas dele. Mais do que a palavra de Jesus, vou dizer a palavra de Deus. Está a ver? Então, cuidado. Mas é fácil dizer mais amor, amor, amor. Mas isso não é amor. Muitas vezes. Vou dizer isto. Judas, ele traiu Cristo com beijo. É exatamente como isto. Palavras suaves e lisonjas. Está a ver? É a maneira do diabo. É a maneira deste lobo com roupa de ovelha. Sim! É exatamente como isto. Mas não somente Jesus. Vamos ler o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, quero ler versículo 6. E se sou, Paulo falando, rude da palavra, rude na palavra. Não o sou, contudo, na ciência, mas já em todas as coisas. Mas não vou ler o resto, simplesmente rude na palavra. Paulo disse isto sobre ele próprio. Mas não somente isto. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12 e vou ler versículo 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Paulo disse, eu estou pronto para dar tudo para vocês. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo disse, o mais que estou a demonstrar amor, eu sou amado menos. Mas, Marco, isso parece ser contrário. Não. Paulo foi preocupado com a verdade. Está a ver? Eu não estou a dizer é necessário entrar mostrando comportamento rude. Mas é necessário obedecer. Qualquer maneira, simplesmente para dizer, mas estou a demonstrar amor. Não. Mas, Paulo, ele disse, é a minha vocação. Cristo, ele morreu por mim. Mas é necessário me dar a minha vida também. Estou a sacrificar em tudo. Estou a dedicar-me esta palavra a Jesus. Eu quero a verdade. Fome, sede, enche a minha alma, o meu Senhor. Então, quando ele começou a tentar viver para Cristo, esta palavra dele é difícil. É programa de Paulo. Não, programa de Deus. Está a ver? Deus quer a nossa santidade. Paulo, mais do que qualquer outro, foi preocupado com o melhor destes crentes coríntios, que eu citei li aquele versículo já. Mas, vamos ler Efésios capítulo 4, mas vou ler Efésios capítulo 4, versículo 15, da Bíblia King James, porque é pouco diferente. A Bíblia King James diz, dizendo a verdade em amor. Dizendo a verdade em amor. Está a ver? Jesus evangelizou aquele jovem rico. Jesus defendeu a verdade em amor até a morte. Faça a sua parte para guardar a unidade no corpo de Cristo sem comprometer a doutrina essencial. Quero mostrar-te coisa. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13.
grande passagem de amor. 1 Coríntios capítulo 13, vou ler versículos 6 e 7. A Bíblia diz: não folga com a injustiça. Amor, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas antes deste sofrimento, esta crença, esta espera, tudo suporta. Mas antes disto, a Bíblia diz: folga com a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Por mim, procurar primeiramente esta palavra. Então, mas eu vou ficar pronto para sofrer tudo para Cristo. Mas, por não dar preeminência a esta palavra, por mim, andar segundo mais a doutrina ou regra da nossa igreja. Mas, a regra do nosso líder. Mas, qualquer, por ser, como se chama este... ordenanças, peço desculpa. Sabe que algumas igrejas têm ordenança de lavar pés, já? Jesus deu isto como exemplo, mas não como ordenança. Algumas vezes, quando a igreja quer batizar, mas elas querem batizar 7 vezes ou 3 vezes, hein? Nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Por que é que elas não dizem nomes do Pai? Em nome singular. Cuidado. Procurar a verdade em amor. Ok. Mas vamos voltar a Efésios capítulo 4. Hein? Unidade. Não há problema. Deus quer isto, mas a base da unidade não é amor, é sã doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo, mas vou dizer isto, palavra ou palavra uma, são mencionadas 7 vezes em versículos 4 até 6. O número 1 significa unidade, mas o número 7 significa completo. Então, unidade, completo. Uma, 7 vezes. Mas Paulo disse, há um só corpo, mas o que é este corpo? É a igreja. Mas também ele continua, um só Espírito, mas Espírito Santo, um só Senhor, mas vou dizer isto, há um só Espírito verdadeiro, há um só Senhor verdadeiro, mas vamos ler 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, vou ler versículo 2 a 4, a Bíblia diz: porque estou zeloso, Paulo falando com Coríntios, de vós como o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Ele quer apresentar a igreja pura. Mas como é possível ser puro? É a maneira em que estamos a falar. Com santidade segundo a palavra. Versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Versículo 4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, ou que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreis. Então, mas está a falar sobre um Espírito, um só Espírito, um só Senhor. Mas aqui achamos mais do que um Espírito, porque outros estavam a pregar outro. Mas o que é este outro, Marco? É religião. É pregação, que quer dizer mais, eu vou ganhar vida eterna por guardar os 10 mandamentos. Por exemplo, qualquer que ensina obra minha própria, dá-me esta salvação. Não é pelas obras, é dom gratuito. Mas não somente isto, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 8.
1 Coríntios capítulo 8, vou ler versículo 5 e 6, a Bíblia diz: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, só Deus, só Senhor, mas deuses, também versículo 5, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Está a ver? Mais do que um. Mas a Bíblia diz só Senhor. Aqui em Efésios capítulo 4. Mas Marco, a Bíblia está a mentir? Não. Só Senhor verdadeiro. Só Espírito verdadeiro. Versículo 6. Todavia, para nós, há só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, Paulo não está a dizer não há mais do que Deus, mas há Deus só verdadeiro. Senhor, Espírito, corpo verdadeiro, que é a igreja. Então, mas, versículo 5, este é Efésios capítulo 4, vamos voltar. A Bíblia diz, só Senhor, já li, uma só fé, mas também, vamos ler Tito, capítulo 1, deste respeito de fé. Tito, capítulo 1, e vou ler versículo 10 a 13. A Bíblia diz, porque há muitos desordenados faladores, vaos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os judeus naquele dia, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam, casas inteiras, ensinando o que não convém por ganância, para ganhar fama deles pelo menos, exaltando eles, dizendo mais, aquele judeu, ele chegou, ele ensinou a verdade, eu ainda não ouvi palavras como estas. Está a ver? Versículo 12. Deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Mas este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, e grupo dos ensinamentos com este sã doutrina como base. Este chamado uma só fé. Mas, então, é crença verdadeira segundo a palavra, mas vou dizer isto especialmente ligado com o ensinamento certo da salvação. Efésios capítulo 4, novamente, uma só fé, mas a Bíblia diz só batismo. Só batismo. Mas, há vários batismos. Mas só que é necessário para ser salvo. Paulo, no contexto desta passagem, ele está a falar sobre coisas verdadeiras. Senhor verdadeiro. Mas este Espírito verdadeiro. Só igreja. Mas uma só fé. Está a ver? Então, mas só batismo que é necessário para a salvação. O que diz regra neste aspecto mais? Regra diz a Escritura, a lista 7 batismos diferentes. Mas primeiro vou dar-te referência. Não vou entrar para ler todos destes, mas quero-te escrever e guardar estas referências por dar-te bom ensinamento alguma vez. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 2. Mas isso é o batismo para Moisés, ou de Moisés, no Mar Vermelho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Não somente isto. Número 2. Batismo de arrependimento de João Batista. Mas Mateus capítulo 3, versículo 11. Batismo de arrependimento de João Batista. Mas não somente isto, mas batismo de Cristo na ira de Deus sobre a cruz. Batismo de sofrimento, mas de Cristo na ira de Deus. Em Mateus 20, versículo 22. Mateus 20, versículo 22. Mas, número 4,
batismo de Pedro para Israel. Batismo de Pedro para Israel, Atos capítulo 2, versículo 38. Mas não somente isto, mas batismo de Pedro para os gentios. Então, judeus, mas para judeus, Atos capítulo 2, mas para gentios, Atos capítulo 10, é com Cornélio. Este Atos capítulo 10, versículo 44. Também estou a falar sobre batismo com água delas. Elas foram batizadas em Atos capítulo 2, também Atos capítulo 10 com o Espírito Santo, mas também foram batizados com água. Gentios, judeus e gentios. Mas, então, este batismo com o Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, de crentes no corpo, para entrar no corpo de Cristo, sendo batizado neste corpo. Vou dar-te referência disto, é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. É outro tipo de batismo, vou dizer isto. Batismo do Espírito Santo é o único batismo verdadeiro. Mas como é possível dizer isto, Marco? Há 7 batismos, mas é o único batismo que é necessário para a salvação. Aquele ladrão na cruz, mas por ser o caso dele é pouco complicado, mas ele morreu depois da morte de Cristo. Então, ele morreu depois deste pagamento do pecado. Ele não, a alma dele, porque Cristo ainda não subiu ao céu, então a alma dele foi ao paraíso com Cristo, quando ele morreu, foi levado com Cristo para terceiro céu. Ele está lá agora, a alma dele, esperando a ressurreição. Mas, simplesmente quero te entender, ele não foi batizado, mas penso que, mas de maneira diferente, porque ele entrou para o paraíso, mas ele morreu depois da morte de Cristo. Penso que ele entrou aquele corpo, porque lembra-te, aquele corpo foi formado como a morte de Jesus na cruz. Efésios capítulo 2, versículo 16. Mas ainda não recebeu vida. Isto aconteceu em Atos capítulo 2. Mas ele foi salvo por confiar em Cristo. Então, simplesmente quero te entender, este batismo do Espírito Santo acontece com salvação, não é batismo com água, que acontece depois da salvação. Pelo menos para nós. Atos capítulo 2, como aqueles judeus naquele dia, este batismo do Espírito Santo foi ligado com batismo com água, porque eles ambos aconteceram no mesmo tempo. Mas na Atos capítulo 10, com Cornélio, elas foram batizadas com o Espírito Santo antes de ser batizado com água. Quero te entender esta distinção. Mas, Marco, estas diferenças, o que é a verdade? Lembra-te, falamos no livro de Gálatas. Isso foi resolvido Atos capítulo 15, com aquele conselho. E Pedro confessou, mas os judeus vão ser salvos como os gentios. Lembra-te isto? Ainda só entender. Doutrina certa. Estudando esta palavra. Sim. É amor. Mas defendendo a verdade. Exatamente como isto. Mas também é batismo com fogo. Em Mateus capítulo 3, versículo 11 mais. O que é este batismo com fogo? É inferno. Não quero te cantar e orar para Deus dar-te este batismo com fogo. Hein? Ok. Mas vamos voltar a Efésios capítulo 4. Quero continuar. Vamos entrar este versículo 7 até versículo 13. Vou ler. Versículo 7 diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é sinal que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele Deus que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. E pouco interessante. Então, mas este versículo 7, Paulo continuando, mas ele estava a falar sobre a base da nossa doutrina, da nossa crença. Versículo 7, mas a graça foi dada a cada um segundo de nós, a um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O que está a dizer isto, Marco? Graça é dada em níveis diferentes. É pouco interessante. Mas, não com Cristo. Vamos ler João capítulo 1. João capítulo 1, quero ler versículo 14. A Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz que Jesus foi cheio de graça. Mas, segundo este versículo aqui, Efésios capítulo 4, versículo 7, homem crente recebe esta graça em medida. Mas vamos ler também João capítulo 3, versículo 34, mas esta palavra de Jesus novamente, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Deus não deu uma parte a Jesus. Ele foi cheio do Espírito Santo, cheio de graça, porque ele obedeceu em tudo. Era Esaú. Mas como é possível ter mais graça, mais do Espírito Santo operando na minha vida? Do respeito de salvação já temos tudo. Já tenho tudo. Mas do respeito de obediência, a manifestação do fruto do Espírito depende de mim. Isso é ligado com a obra. Também a minha submissão, a minha obediência. Quer mais de Deus na tua vida? É não perder mais de Marco, o velho homem. Hein? É exatamente como isto. Como é possível Marco receber mais graça? Mas vamos ler Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, e quero ler o versículo 34. Mas a Bíblia diz: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Quer mais graça? É necessário ter mais mansidade. Não somente isto. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mansidão, humildade. Quer ter mais graça? Deve ter mais humildade. Mas não somente isto. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e reviste-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer ter graça na tua vida? Mais? Deve ser mais humilde. Não humilde falso. Humilhação do coração. Humildade verdadeira. Mas com tristeza sobre aquele velho homem, o pecado na tua vida. Reconhecendo isto. Muitos não reconhecem o pecado deles. Pensam que eles são melhor do que outros. Cuidado com isto. Paulo não pensou isto. Ele sabia a vida antes da salvação dele. Mas vou dizer isto, ele disse isto depois da salvação dele também. Mas sendo o melhor crente. Foi a perspectiva dele. Foi a maneira em que Deus abençoou Paulo. É verdade. É muito verdade. Deus quer nos ser cheio de graça. Muitas vezes é necessário Deus enviar provas nas nossas vidas
para ser humilde da maneira para receber graça. Mas vamos ler 2 Coríntios capítulo 12. Isso é Paulo. Lembra-te, Paulo recebeu revelações abundantes. Então, mas como foi possível Deus guardar Paulo em humildade depois de receber esta grande benção? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 12. Vou ler versículo 7 a 10. A Bíblia diz: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Mas, o que disse Jesus? Mas a minha graça te basta. Paulo recebeu graça, mas com este prova. Mas quer ser usado mais de Deus? Ele vai provar mais a tua fé. Ele quer te ser fiel como prova. Não simplesmente conseguindo continuar com isto. Paulo conseguiu alegrar nesta fraqueza, neste espinho na carne, mensageiro de Satanás, dificuldade, prova. Mas Paulo aprendeu uma coisa: mas Deus está a operar na minha vida, vou dar graça a Ele. Mas é nível de fé muito alta que Paulo conseguiu com a vida dele. Hein? Quer ter mais graça? Quer ser usado mais de Deus? Mas lembra-te, o servo mais usado vai sofrer mais. Guarda este pensamento, porque no meio daquele sofrimento pode ser encorajamento para reconhecer, mas Deus está a operar aqui. Está a ver? É muito importante. Então, mas vamos entrar no nosso próxima parte, mas eu escrevi uma coisa pouco fraca aqui e eu quero mudar um pouco a minha diagrama sobre este terra, mas também este seio da terra. Vamos escrever paraíso acima, também inferno abaixo. O que achamos? Mas achamos estes lugares que existiam antes da morte de Cristo. Os salvos, segundo a maneira de Deus operar como homem, segundo várias idades, salvos foram ao paraíso, perdidos ao inferno. Normalmente eu estava a escrever lado a lado, mas mudei um pouco aqui, porque outros vão dizer, mas não é possível o homem erguer o olho dele sendo lado a lado como outro. Mas penso que é possível, mas não é grande questão. Vamos escrever disto, porque eu quero falar sobre o que fez Jesus segundo a palavra. E eu quero tentar resolver todas as dúvidas disto, porque a pessoa que rejeite este ensinamento está a rejeitar a palavra. E vou dizer isto, quando a pessoa rejeita a palavra, ele vai andar como cego. Eu sou bom como a minha crença. Não. Não é bom como a tua crença. Se está a negar este assunto bíblico. E vou mostrar isto. Eu não quero te aceitar a minha palavra. Não. É o que diz a Bíblia. Então, Efésios capítulo 4. Vou começar por ler versículo 8. A Bíblia diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Subindo. E deu dons aos homens. Ora, isto, versículo 9,
Ele subiu, que é sinal que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ok. Mas eu vou falar sobre este diagrama. Antes de entrar neste diagrama, vamos ler 1 Pedro capítulo 2. Fica comigo, hein? 1 Pedro capítulo 2 e quero ler versículo 22. Desculpa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo, Cristo na cruz, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Então, mas simplesmente quero te entender, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele recebeu os nossos pecados. Mas, este 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, é muito claro deste respeito. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Mas, vamos ler Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. E vou ler versículo 28. Fique comigo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Com o amor dele na cruz, ele recebeu os meus pecados. Ele tornou-se pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Mas, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 28, ele vai aparecer segunda vez sem pecado. A minha pergunta: o que aconteceu com aqueles pecados que foram colocados sobre Cristo quando ele tornou-se pecado? O que aconteceu? Ele não ressuscitou com pecado. Mas vamos ler João capítulo 20. João capítulo 20 e quero ler versículo 17. É Jesus depois de ressuscitar, mas antes de ascender ao céu. Versículo 17 diz: disse-lhe Jesus, falando com Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e disse-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O que aconteceu naquela mesma manhã, mas por ser depois de 1 hora, 2, a Bíblia não diz exatamente, mas ele apareceu novamente. As mulheres abraçaram Cristo nas pés. Ele não negou dizendo, espera, é necessário subir ao Pai. Não, ele subiu ao Pai depois de falar com Maria. Maria, que gostou muito de Jesus, sempre estava no pé dele. Hein? Ele apareceu, aquela humilde, primeiramente. É pouco interessante. Então, mas vou dizer isto também, neste mesmo João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Ele apareceu a eles. O que aconteceu? Jesus morreu. Ele foi ao paraíso, também inferno, no céu da terra. Ele passou 72 horas ou 3 dias neste céu da terra. Ele passou aquele tempo lá. Ele ressuscitou. Ele apareceu a Maria, mas ele disse, não toca-me, não detenha-me.
ela subiu ao Pai, daquele mesmo dia, depois de 1 ou 2 horas, ele voltou, foi abraçado daquelas mulheres. Também, naquela noite, ele apareceu àqueles discípulos. Mas ele passou 40 dias aparecendo, desaparecendo aos discípulos. O que aconteceu depois daqueles 40 dias? Estudamos isto no nosso estudo da vida de Cristo. Ele subiu ao céu. Ele subiu ao céu, mas ele voltou vou dizer, na pessoa do Espírito Santo, na forma do Espírito Santo, depois de 10 dias mais, porque Pentecostes significa 50. Então, ele foi ao céu depois de 40 dias mais, também no dia da ressurreição dele, ele subia lá, para completar o plano dele. Voltou também aquele mesmo dia. Então, há muitos duvidores, mas eu vou citar coisa de regra, mas vou deixar isto para a nossa próxima vez. Simplesmente quero te entender com certeza é o que Jesus fez. Lucas capítulo 16. Vamos falar este mendigo no céu de Abraão, falando com este rico no inferno. Mas o inferno, ele ergueu os olhos dele. Então, por ser lado a lado, não é possível erguer o olho, mas então ele ergueu os olhos dele olhando acima. Vamos escrever paraíso acima do inferno. É como o terceiro céu é separado da terra, de um abismo, aquela água que é acima de nós. Provavelmente é assim. Mas, com certeza, Jesus passou 72 horas, 3 dias no céu da terra, antes de subir ao céu, mas ele subiu e voltou antes de subir no fim, depois de 40 dias, esperando a segunda vinda. Ok, vou guardar este diagrama para a próxima vez, porque quero falar um pouco mais. É muito importante entender este ensinamento verdadeiro da Bíblia. Quero te saber a verdade para conseguir capacidade de defender com certeza a palavra de Deus. Vamos entrar para falar mais sobre isto como nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.